O julgamento universal, por Samuel Davis. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do varão que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30, 31. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos serão destruídos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Segunda carta de Pedro 3, 7, 10. Estado atual é apenas a infância do mundo. Todos os eventos do tempo, mesmo aqueles que nos causam tanto impacto e determinam o destino dos reinos, são apenas brincadeiras triviais de crianças. Mas se olharmos para o futuro e acompanharmos os acontecimentos até a maturidade, nos depararemos com eventos vastos, interessantes e majestosos. Gostaria de dirigir a sua atenção para uma dessas cenas hoje. Refiro-me à cena solene, tremenda e gloriosa do julgamento universal. Às vezes, você já viu um edifício imponente em ruínas. Venha agora e veja as ruínas de um mundo demolido. Muitas vezes você viu um mortal frágil lutando nas agonias da morte e seu corpo despedaçado se dissolvendo. Venha agora e veja o universo inteiro trabalhando e agonizando severamente em suas últimas convulsões e seu sistema bem ordenado dissolvido. Você já ouviu falar de terremotos aqui e ali que deixaram grandes cidades em ruínas. Venha agora e sinta os tremores e convulsões de todo o globo, que misturam cidades e países, oceanos e continentes, montanhas, planícies e vales, em um único amontoado gigante. 1000 vezes você viu a lua caminhando em seu brilho e o sol brilhando em sua força. Venha agora e veja o sol transformado em escuridão e a lua em sangue. É nosso destino viver numa era de guerra, sangue e matança. Uma era em que nossa atenção está voltada para o destino duvidoso dos reinos. Afaste seus pensamentos desses objetos por uma hora e concentre-os em objetos mais solenes e vitais. Venha ver esta cena terrível. O mundo alarmado, tanto a terra quanto o céu derrubados, e o último e tremendo gemido da natureza ofegante, o antigo cetro da morte quebrado, o túmulo lotado, o juiz justo e a condenação eterna do homem. Tal cena certamente está diante de nós, pois Paulo nos diz que ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que designou. E disso deu prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é uma prova demonstrativa disso. Meu texto é a conclusão da defesa ou sermão de Paulo perante o famoso tribunal do Areópago, na erudita e filosófica cidade de Atenas. Nesta Assembleia Real, ele fala com a ousadia e no tom evangélico de um apóstolo de Cristo. Primeiro, inculca-lhes as grandes verdades da religião natural e trabalha fielmente, embora de maneira muito gentil e inofensiva, para reformá-los daquela estúpida idolatria e superstição em que até mesmo esta erudita cidade filosófica estava mergulhada, embora um Sócrates, um Platão e os mais célebres sábios e moralistas da antiguidade pagã tivessem vivido e ensinado nela. Posteriormente, no final de seu discurso, ele introduz os gloriosos temas do cristianismo, particularmente o grande dever do arrependimento por motivos evangélicos, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Mas, assim que entra neste assunto, é interrompido e parece ter parado abruptamente, pois acabava de insinuar a então impopular doutrina da ressurreição dos mortos. Foi-nos dito: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas outros disseram: queremos ouvir-te outra vez sobre este assunto.
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos os povos, em todos os lugares, se arrependam. Naqueles tempos sombrios de ignorância que precederam a publicação do Evangelho, Deus parecia ignorar a idolatria e as várias formas de maldade que se espalharam pelo mundo. Isto é, parecia não se importar com elas, a fim de puni-las ou fazer apelos explícitos às nações ao arrependimento. Mas agora, diz Paulo, a situação mudou. Agora o Evangelho é publicado em todo o mundo e, portanto, Deus não mais parecerá ignorar a maldade e a impenitência da humanidade, mas publica seu grande mandato a um mundo rebelde, explícita e em alto e bom som, ordenando que todos os homens em todos os lugares se arrependam. E agora ele lhes dá motivos e incentivos específicos para esse dever. Um motivo de grande peso, que nunca foi tão clara e extensivamente divulgado antes, é a doutrina do juízo universal. No passado, Deus ignorou tal ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E certamente a perspectiva de um juízo universal deve ser um forte motivo para os pecadores se arrependerem. Isso, no mínimo, os despertará de sua segurança irrefletida e os levará ao arrependimento. O arrependimento deve, e alguém poderia pensar que deve, ser tão abrangente quanto esta razão para ele. Paulo sugere isso. Ele agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Onde quer que o Evangelho publique a doutrina do julgamento futuro, exige que todos os homens se arrependam. E onde quer que exija arrependimento, reforça o mandamento desta doutrina alarmante. Deus deu garantia a todos os homens, isto é, a todos os que ouvem o Evangelho, de que Ele designou um dia para este grande propósito e que Jesus Cristo, Deus homem, presidirá pessoalmente esta majestosa solenidade. Ele deu garantia disso, isto é, base suficiente de fé. E a garantia consiste nisto, que Ele o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo assegura isso em vários aspectos. É um exemplo e uma garantia de uma ressurreição geral, aquela grandiosa preparação para o julgamento. A ressurreição de Cristo é uma prova incontestável de sua missão divina, pois Deus jamais realizará um milagre tão sem precedentes em favor de um impostor. A ressurreição de Cristo é também uma atestação autêntica de todas as reivindicações de nosso Senhor. E ele reivindicou expressamente a autoridade de juiz supremo, delegada a ele pelo Pai. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. João 5:22. Há uma peculiar adequação e propriedade nesta Constituição. É apropriado que um mundo colocado sob a administração de um mediador tenha um juiz mediador. É apropriado que este alto cargo lhe seja conferido como uma recompensa, honrosa por seus importantes serviços e extrema humilhação, porque ele se humilhou, por isso Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:8-9. É apropriado que criaturas revestidas de corpos sejam julgadas por um homem revestido de um corpo semelhante a elas. Por isso, disse que Deus lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5:27. Esta pareceria uma razão estranha, se não a entendêssemos sob esta luz. De fato, se Jesus Cristo fosse apenas homem, seria infinitamente desigual ao ofício de juiz universal. Mas ele é Deus e homem. Emanuel, Deus conosco. Como tal, ele é a pessoa mais apta no universo para a obra. Também é apropriado que Cristo seja o juiz supremo, pois será um grande encorajamento para o seu povo que o seu mediador execute este ofício. E pode-se acrescentar que, por meio disto, a condenação dos ímpios se tornará mais visivelmente justa.
Pois se um mediador, um salvador, o amigo dos pecadores os condena, eles devem ser realmente dignos de condenação. Entremos agora na cena majestosa. Mas, ai de mim, que imagens usarei para representá-la? Nada do que já vimos, nada do que já ouvimos, nada do que já aconteceu no palco do tempo pode nos fornecer ilustrações adequadas. Tudo é baixo e rasteiro, tudo é tênue e obscuro. Tudo sobre o que o sol sempre brilhou, quando comparado aos grandes fenômenos daquele dia. Estamos tão acostumados a objetos baixos e pequenos que é impossível elevarmos nossos pensamentos a um nível adequado de elevação. Em breve, seremos espectadores maravilhados dessas maravilhas majestosas, e nossos olhos e ouvidos serão nossos instrutores. Mas agora é necessário que tenhamos ideias sobre elas que possam afetar nossos corações e nos preparar para elas. Apresentemos, portanto, à nossa vista as representações que a revelação divina, nosso único guia neste caso, nos dá da pessoa do juiz e da maneira de sua aparição, da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, da reunião universal de todos os homens perante o Tribunal Supremo, de sua separação à direita e à esquerda do juiz, de acordo com seus caracteres, do próprio processo judicial, da sentença decisiva, de sua execução e da conflagração do mundo. Quanto à pessoa do juiz, o salmista diz que Deus é o próprio juiz. Salmo 1:6. Contudo, Cristo nos diz: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, e lhe deu autoridade para executar o julgamento, porque é o Filho do homem. João 5:22-27. É, portanto, Cristo Jesus, Deus homem, como observei, quem sustentará este elevado caráter como o juiz universal. E pelas razões já alegadas, é mais do que apropriado que seja transferido a ele. Sendo Deus e homem, todas as vantagens da divindade e da humanidade se concentram nele e o tornam mais apto para este ofício do que se fosse somente Deus ou somente homem. Este é o grande juiz diante de quem devemos estar. E a perspectiva pode nos inspirar reverência, alegria e terror. Quanto à sua aparência, será condizente com a dignidade de sua pessoa e ofício. Ele brilhará em todas as glórias incriadas da divindade e em todas as glórias mais suaves de um homem perfeito. Seus assistentes acrescentarão uma dignidade condizente com sua grandiosa aparição e aumentarão a solenidade e o terror do dia. Que suas próprias palavras os descrevam. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16:27. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, assentar-se-á no seu trono na glória celestial. Mateus 25:31. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu em chama de fogo com os seus anjos poderosos. Ele punirá aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com destruição eterna e serão excluídos da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Segunda carta aos Tessalonicenses 1:7-9. E não somente os anjos, aqueles ilustres ministros da corte do céu, estarão presentes naquela ocasião solene, mas também todos os santos que deixaram o mundo desde Adão até aquele dia. Diz Paulo: Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. 1 aos Tessalonicenses 4:14. A grandiosa imagem da visão de Daniel é aplicável aos dias de hoje, e talvez se refira principalmente a isso. Enquanto eu olhava, tronos foram postos em seus lugares, e o ancião de dias sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã. Seu trono ardia em fogo, e suas rodas estavam todas em chamas. Um rio de fogo fluía de diante dele.
Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam em pé diante dele. O tribunal assentou-se e os livros foram abertos. Daniel 7, 9, 10. Talvez nosso Senhor Jesus possa se manifestar ao mundo inteiro nesta grandiosa ocasião, na mesma forma gloriosa em que foi visto por seu favorito João. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze brilhando numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol brilhando em todo o seu fulgor. Apocalipse 1, 13 a 16. Outra imagem de majestade e terror inimitáveis. O mesmo escritor nos dá quando diz: então vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não havia lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. Que cena espantosa é esta! A terra e o céu estáveis não suportam a majestade e o terror do seu olhar. Fogem assustados e procuram um lugar para se esconder, mas não encontram abrigo. Todas as regiões da imensidão do espaço se abrem diante dele. Este é o juiz, diante de quem devemos comparecer, e esta é a maneira da sua aparição. Mas é este o bebê de Belém, que jazia e chorava na manjedoura? É este o suposto filho do carpinteiro, o desprezado Galileu? Este é o homem das dores? É este, aquele que foi preso, condenado, esbofeteado, cuspido, coroado com espinhos, executado como escravo e criminoso na cruz? Sim, é ele, o mesmo Jesus de Nazaré. Mas ó, quão transformado, quão merecidamente exaltado. Céu e terra se curvam diante dele. Agora deixe que seus inimigos apareçam e mostrem seu desprezo e malignidade. Agora, Pilatos, condene o rei dos judeus como um usurpador. Agora vocês, judeus, gritem: crucifica-o, crucifica-o. Agora, dobrem os joelhos em desprezo, cuspam em seu rosto e o esbofeteiam. Agora digam ao impostor açoitado que ele deve morrer. Agora vocês, deístas e infiéis, contestem a sua divindade e a verdade da sua religião, se puderem. Agora vocês, cristãos professos e hipócritas, tentem se aproveitar dele com suas vãs pretensões. Agora despreze a sua graça, agora ria das suas ameaças e agora menospreze o seu desagrado. Se tiver coragem, agora a coragem dele se esvai e o terror o cerca. Agora tentam se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas. Agora clamam às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Mas ai de mim, aquele cordeiro que outrora sangrou como sacrifício pelo pecado, agora se apresenta com todos os terrores de um leão. Oh, se pudessem se esconder no fundo do oceano ou em alguma rocha que suportasse o peso das montanhas, quão felizes se considerariam. Enquanto o juiz desce, as partes a serem julgadas serão convocadas a comparecer. Mas onde estão elas? Todas dormem em suas camas empoeiradas, exceto a geração atual. E como serão despertadas de seu longo sono de milhares de anos? Ora, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado,
à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4,16. A trombeta soará, e aqueles que estiverem vivos não passarão para a eternidade pela estrada batida da morte, mas, ao som da última trombeta, serão transformados em imortais, num momento, num piscar de olhos. 1 aos Coríntios 15, 51, 52. Agora, todos os milhões da humanidade, de qualquer país e nação, quer esperem ou não por este dia tremendo, sentem um choque em todo o seu corpo, enquanto são instantaneamente metamorfoseados em cada membro, e o pulso da imortalidade começa a bater forte em cada parte. Agora também os adormecidos sob a terra começam a se mexer, a despertar e a ganhar vida. Agora vejam sepulturas se abrindo, túmulos explodindo, ossários chacoalhando, a terra se agitando e todos vivos, enquanto esses exércitos subterrâneos irrompem. Vejam nuvens de poeira humana e ossos quebrados escurecendo o ar e voando de país em país sobre continentes e oceanos intervenientes, para encontrar seus fragmentos semelhantes e consertar o corpo despedaçado com pedaços coletados de 1000 lugares diferentes, onde foram levados pelos ventos ou levados pelos mares. Veja o que milhões de pessoas fazem em companhia. Nos lugares onde antes ficavam Nínive, Babilônia, Jerusalém, Roma e Londres, exércitos inteiros renascem em campos onde antes perderam suas vidas em batalha e foram deixados insepultos. Eles brotam de campos que se alimentaram com seu sangue, produziram 1000 colheitas e agora produzem uma safra de homens vivos. Veja uma sucessão de milhares de anos surgindo em multidões dos cemitérios ao redor dos lugares onde antes frequentavam, a fim de se preparar para este dia solene e decisivo. Não, sepulturas se abrem e enxames irrompem em vida debaixo de palácios e edifícios de orgulho e prazer, em campos e florestas, em milhares de lugares onde nunca se suspeitou de sepulturas. Como os vivos se surpreendem ao encontrar pessoas ganhando vida sob seus pés ou bem ao lado deles, algumas começando a se mexer e a levantar o chão, outras meio erguidas e outras completamente desligadas do peso da terra e de pé diante deles. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado segundo o que tinha feito. Apocalipse 20:13. Que vastas multidões que dormiam num sepulcro aquático agora emergem dos rios, mares e oceanos e os lançam em tumulto. Agora aparecem aos olhos de todo o mundo. Os Golias, os Anaquins e os outros gigantes dos tempos antigos. E agora os milhões de bebês brotam de uma só vez. Multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a ressurreição da condenação. João 5:28-29. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo se tiver decomposto, ainda em meu corpo verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Estou arrasado com esse pensamento. Jó 19:25-27. Escutem. Eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. 1 aos Coríntios 15:51-53. Assim como os caracteres e, consequentemente, o destino da humanidade serão muito,
diferentes, podemos razoavelmente supor que eles se erguerão em formas muito diferentes de glória ou desonra, de beleza ou deformidade. Seus corpos, de fato, serão todos aperfeiçoados ao mais alto grau, e todos se tornarão vigorosos, capazes e imortais. Mas aqui reside a diferença. Os corpos dos justos serão fortalecidos para suportar um peso de glória extremamente grande e eterno, mas os dos ímpios serão fortalecidos para suportar um fardo de miséria extremamente grande e eterno. Sua força será apenas a mera capacidade de sofrer uma capacidade horrível de dor ainda maior. A imortalidade dos justos será a duração de sua felicidade, mas a imortalidade dos ímpios será a duração de sua miséria. Sua imortalidade, o maior privilégio de sua natureza, será a sua maldição mais pesada. Eles trocariam de bom grado sua duração por um inseto de um dia ou por uma flor murcha. Os corpos dos justos brilharão como o sol e como as estrelas no firmamento para todo o sempre. Mas os corpos dos ímpios serão sombrios, chocantes, feios e odiosos, como o inferno. Os corpos dos justos serão mansões dignas para seus espíritos celestiais habitarem, e cada feições expressará as paixões deliciosas que agradavelmente atuam em seu interior. Mas os ímpios serão apenas espíritos do inferno, revestidos de corpos materiais. E malícia, raiva, desespero e todas as paixões infernais se manifestarão em seus semblantes e lançarão uma penumbra sombria ao seu redor. Então, eles não serão nada mais do que formas de deformidade e terror. Eles se parecerão com os nativos do inferno e espalharão horror ao seu redor com cada olhar. Com que relutância podemos supor que as almas dos ímpios entrarão novamente em um estado de união com esses corpos infernais, que serão máquinas eternas de tortura para eles, assim como eles já foram instrumentos de pecado para seus corpos. Mas, com que alegria as almas dos justos retornarão às suas antigas habitações, nas quais outrora serviram a Deus com esforços honestos, embora frágeis, e agora tão gloriosamente restauradas e melhoradas. Como acolherão a ressurreição de seus antigos companheiros do longo sono da morte, agora aptos a compartilhar com eles os sublimes empregos e fruições do céu. Cada órgão será um instrumento de serviço e uma fonte de prazer, e a alma não mais será sobrecarregada, mas auxiliada por essa união ao corpo. Que criaturas surpreendentes a onipotência pode erguer do pó! A que alto grau de beleza! O Todo-Poderoso pode refinar a prole da terra, e em que milagres de glória e bem-aventurança ele pode transformá-los. Agora o juiz chegou. O tribunal foi erguido, os mortos ressuscitaram. E o que se segue? Ora, a reunião universal de todos os povos diante do tribunal. O local do julgamento provavelmente será a vasta região do ar, a mais espaçosa para receber tal multidão. Pois Paulo nos diz que os santos serão arrebatados juntamente nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. 1 aos Tessalonicenses 4,17. E que o ar será o lugar do julgamento, talvez possa ser insinuado quando nosso Senhor é representado vindo nas nuvens e assentado sobre um trono de nuvens. Essas expressões dificilmente podem ser entendidas literalmente, pois nuvens constituídas de vapores e partículas rarefeitas de água parecem materiais muito impróprios para tal trono de julgamento, mas podem muito bem sugerir que Cristo fará sua aparição e realizará sua corte na região das nuvens, isto é, no ar, e talvez que os raios de luz e a majestosa escuridão se misturem ao seu redor, a ponto de formar a aparência de uma nuvem à vista do mundo maravilhado e contemplativo. Para este trono de julgamento, de onde nosso globo se abrirá para ser visto,
De longe, todos os filhos dos homens serão convocados, e eles serão reunidos pelo ministério dos anjos, os oficiais desta grande corte. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30, 31. Seu ministério também se estende aos ímpios, a quem arrastarão para julgamento e execução e os separarão dos justos. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é arrancado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino tudo o que faz pecar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 39 a 42. Que convocação resplandecente, que vasta assembleia! Vejam revoadas de anjos voando ao redor do globo, de leste a oeste, de polo a polo, reunindo aqui e ali os santos dispersos, separando-os da multidão dos ímpios e carregando-os em suas asas para encontrar o Senhor nos ares. Enquanto isso, a multidão miserável olha e contempla, estende as mãos e quer subir junto com eles. Mas ai de mim! Eles devem ser deixados para trás e esperar por outro tipo de comboio. Um comboio de demônios cruéis e implacáveis que os arrebatarão como presas com alegria maligna e os colocarão diante do tribunal flamejante. Agora, todos os filhos dos homens se reúnem em uma imensa assembleia. Adão contempla a longa linhagem de sua posteridade, e eles contemplam seu pai comum. Agora, europeus e asiáticos, os filhos morenos da África e os selvagens da América, todos se misturam. Cristãos, judeus, maometanos e pagãos, os eruditos e os ignorantes, reis e súditos, ricos e pobres, livres e escravos, formam uma grande multidão. Agora, todos os vastos exércitos que conquistaram ou caíram sob Xerxes, Dário, Alexandre, César e outros guerreiros ilustres unem-se em um vasto exército. Ali, em suma, todos os habitantes sucessivos da terra por milhares de anos aparecem em uma vasta assembleia. E quão inconcebivelmente grande deve ser o número! Quando os habitantes de uma única cidade se reúnem, você fica impressionado com a visão. Se todos os habitantes de um reino estivessem reunidos em um só lugar, quão mais impressionante seria a visão. Se todos os habitantes dos reinos da terra estivessem reunidos em uma assembleia geral, quão espantosa e vasta seria essa multidão! Mas o que é essa vasta multidão, quando comparada com a longa sucessão de gerações que povoaram o globo em todas as eras e em todos os países, desde o princípio dos tempos até o último dia? Aqui os números falham e nossos pensamentos se perdem na imensa visão. A vasta região do ar é muito apropriadamente escolhida como o local do julgamento, pois este globo terrestre não seria suficiente para abrigar tamanha multidão. Nessa prodigiosa assembleia, meus amigos, vocês e eu devemos nos misturar, e não nos perderemos na multidão, nem escaparemos à atenção do nosso juiz. Seu olhar estará tão particularmente fixo em cada um de nós, como se houvesse apenas uma pessoa diante dele. Para aumentar o número e adicionar majestade e terror à assembleia, os anjos caídos também aparecem no tribunal. Há muito tempo aguardam com horror, como o período em que sua miséria consumada começará. Quando Cristo, na forma de um servo, exerceu um poder divino sobre eles nos dias de sua residência na terra, eles quase confundiram sua primeira vinda como Salvador com sua segunda vinda como juiz. E, portanto, exclamaram: vieste atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Isto é, esperávamos que finalmente aparecesses para nos atormentar, mas não esperávamos a tua vinda tão cedo. Em consonância com isso, Pedro nos
Diz: Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, lançando-os em calabouços tenebrosos, para serem reservados para julgamento. Segunda carta de Pedro 2:4. Com o mesmo propósito, Judas fala: e aos anjos que não conservaram a sua autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, a estes ele reteve em trevas, presos com cadeias eternas, para o juízo do grande dia. Judas 6. Que figuras horrivelmente pavorosas serão essas, e que aparência medonha farão no tribunal. Seus poderes destruídos, despojados de suas glórias primordiais e jazendo em ruínas. Mas terríveis mesmo em ruínas, formas gigantescas, de terror e deformidade. Anjos caídos horrivelmente pavorosos. Agora o juiz está sentado, e milhões ansiosos aguardam diante dele o seu destino. Até agora, não há separação entre eles, mas homens e demônios, santos e pecadores, estão promiscuamente misturados. Mas vejam, a ordem do juiz, a multidão está toda em movimento. Eles se separam, se classificam de acordo com seu caráter e se dividem à direita e à esquerda. Ele mesmo nos disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 31 a 33. Que estranhas separações são feitas agora! Que multidões que antes se classificavam entre os santos e eram altamente estimadas por sua piedade, tanto pelos outros quanto por eles mesmos, agora estão banidas do meio deles e colocadas com os criminosos trêmulos à esquerda. E quantas almas pobres, honestas, duvidosas e desanimadas, cujos medos agourentos muitas vezes as colocaram ali, agora se encontram, para sua agradável surpresa, posicionadas à direita de seu juiz, que sorri para elas. Que relações estão agora rompidas! Que corações estão agora dilacerados, que companheiros íntimos, que amizades queridas estão agora separadas para sempre. Vizinho de vizinho, amigo de amigo, pais de filhos, marido de mulher. Aqueles que eram uma só carne e que se deitavam no seio um do outro, devem separar-se para sempre. Aqueles que viviam no mesmo país, que se filiavam à mesma denominação, que adoravam no mesmo lugar, que viviam sob o mesmo teto, que estavam no mesmo ventre e mamavam no mesmo peito, devem separar-se agora para sempre. E não é provável que haja separação em nossas famílias ou em nossa congregação. É provável que todos sejamos colocados naquele grupo abençoado à direita. Estão todos os membros de nossas famílias preparados para essa posição gloriosa? Ai de mim! Não há algumas famílias entre nós que, teme-se, serão todas enviadas para a esquerda, sem nenhuma exceção? Pois quem são essas multidões miseráveis à esquerda? Ali, através da revelação das Escrituras, vejo o bêbado, o blasfemador, o imoral, o mentiroso, o fraudador e as várias classes de pecadores profanos e devassos. Ali vejo o descrente, o impenitente, o formalista morno e as várias classes de hipócritas e meio-cristãos. Ali vejo as famílias que não invocam o nome de Deus e nações inteiras que o esquecem. E, que vastas multidões, que milhões de milhões tudo isso forma, e não pertencem a alguns, ai de mim. Muitos de vocês não pertencem a uma ou outra dessas classes de pecadores que Deus, Cristo, as Escrituras e a consciência conspiram para condenar? Sim, para a esquerda vocês devem partir, entre demônios e criminosos trêmulos, cujas mentes culpadas predizem sua condenação, antes que o processo judicial comece. Mas quem são esses gloriosos imortais à direita?
São aqueles que se entregaram inteiramente a Deus por meio de Jesus Cristo, que se submeteram de todo o coração ao método de salvação revelado no Evangelho, que foram transformados em novas criaturas pelo poder onipotente de Deus, que fazem do esforço mais fervoroso e perseverante de suas vidas trabalhar pela própria salvação e viver de forma justa, sóbria e piedosa no mundo. Estes são alguns dos principais traços de caráter daqueles que terão sua posição segura e honrosa à direita do juiz soberano. E não é este o caráter predominante de alguns de vocês? Espero e creio que sim. Através da revelação das Escrituras, vejo vocês nessa posição abençoada. E gostaria de marcar um encontro com vocês hoje mesmo para encontrá-los lá. Sim, vamos marcar hoje o tempo e o lugar onde nos encontraremos após a separação e a dispersão que a morte fará entre nós, e que seja à direita do juiz no último dia. Se eu tiver a felicidade de obter algum lugar humilde lá, procurarei. Alguns de vocês, meu querido povo, lá esperarei a sua companhia para que possamos ascender juntos e participar dos serviços e prazeres mais elevados do céu, como frequentemente temos nas formas mais humildes de adoração na igreja na terra. Mas, quando penso nas separações assustadoras que serão feitas então, tremo de medo de perder alguns de vocês lá. E vocês não temem perder alguns de seus amigos ou familiares lá? Ou que vocês então os vejam se afastando para a esquerda e olhando para trás com ansiedade, como se dissessem: este é o meu destino por causa do seu descuido. Se você tivesse agido como um amigo fiel para comigo enquanto conversava com você ou estava sob seus cuidados, eu poderia agora ter meu lugar entre os santos abençoados. Como você pôde suportar olhares tão poderosos e penetrantes de seu filho ou amigo. Portanto, agora faça tudo o que estiver ao seu alcance para converter os pecadores do erro do seu caminho e salvar suas almas da morte. Quando iniciamos esta digressão prática, deixamos tudo pronto para o processo judicial. E agora, o julgamento começa. Agora, Deus julga os segredos dos homens por Jesus Cristo. Romanos 2,16. Todas as obras das pessoas serão então provadas. Pois, diz Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mau. 2 aos Coríntios 5,10. João, em sua visão, viu os mortos serem julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12, 13. Essas obras se referem imediatamente às ações da vida, mas podem também incluir o temperamento interior, os pensamentos da alma e as palavras dos lábios, pois todos estes serão levados a julgamento. Diz Salomão: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12:14. E embora sejamos muito propensos a pensar que não somos responsáveis por nossas palavras, aquele que será nosso juiz nos disse que de toda palavra fútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Porque, pelas tuas palavras, bem como pelas tuas ações, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. Que descobertas espantosas este teste de tudo o que está oculto nos trará. Que nobres disposições que jamais brilharam em plena beleza aos olhos mortais. Que propósitos generosos esmagados em embrião por falta de poder para executá-los. Que ações piedosas e nobres ocultas sob o véu da modéstia ou mal interpretadas pela ignorância e pelo preconceito. Que aspirações afetuosas, que devotos exercícios de coração, que se abriam apenas aos olhos da onisciência, são agora trazidos à plena luz e recebem a aprovação do Juiz Supremo perante o universo reunido. Mas, por outro lado, que obras de vergonha e escuridão são então reveladas,
Que coisas ocultas de desonestidade, que segredos terríveis de traição, hipocrisia, lascívia e várias formas de maldade engenhosamente e laboriosamente ocultados da vista humana. Que horríveis façanhas do pecado agora irrompem em todas as suas cores infernais, para a confusão dos culpados e espanto e horror do universo. Certamente, a história da humanidade se assemelhará aos anais do inferno ou à biografia dos demônios. Então, a máscara da mentira será arrancada. Personagens nebulosos se dissiparão e homens e coisas aparecerão em sua verdadeira luz. Seus corações serão, por assim dizer, voltados para fora, e todos os seus segredos serão expostos à plena luz. O objetivo deste inquérito judicial não será informar o juiz onisciente, mas convencer todos da justiça de seus procedimentos. Este objetivo torna necessário que todas essas coisas sejam expostas aos seus olhos, para que possam ver os fundamentos pelos quais ele profere a sentença. A perspectiva de tal revelação não enche alguns de vocês de horror? Pois muitas de suas ações, e especialmente de seus pensamentos, não suportarão a luz. Como vocês ficariam confusos se todos os seus pensamentos secretos fossem agora publicados, mesmo no pequeno círculo de seus amigos? Como, então, vocês podem suportar tê-los todos totalmente expostos diante de Deus, dos anjos e do universo? Isso não os confundirá de vergonha e os tornará objetos de desprezo eterno para todos os mundos? Esses são os fatos a serem julgados. Mas por qual regra serão eles julgados? Da bondade e justiça de Deus, podemos concluir que os homens serão julgados por alguma regra que conhecem, ou que pelo menos estava em seu poder conhecer. Ora, à luz da razão, a lei da consciência é uma regra universal e universalmente conhecida, ou pelo menos cognoscível por todos os homens, pagãos e muçulmanos, bem como judeus e cristãos. E, portanto, toda a humanidade será julgada por esta regra. De fato, quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas que são exigidas pela lei, eles são lei para si mesmos, embora não tenham lei, visto que mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações, testificando também suas consciências e seus pensamentos, ora acusando, ora defendendo. Romanos 2, 14 e 15. Por esta regra, suas consciências agora os absolvem ou os condenam, porque sabem que por esta regra serão então julgados. A consciência parece ser uma espécie de monitor inato da natureza humana. Como os pagãos eram invencivelmente ignorantes de todas as regras, exceto da consciência, eles serão julgados somente por esta. Mas quanto às partes do mundo que desfrutaram, ou poderiam desfrutar, das vantagens da revelação das Escrituras, seja pela tradição com o mundo pré-mosaico, seja nos escritos de Moisés e dos profetas com os judeus, seja na dispensação mais clara do Evangelho com o mundo cristão, elas serão julgadas por esta lei revelada. E quanto mais perfeita for a regra, tanto mais rigorosa será a sua prestação de contas, o que seria uma deficiência excusável em um africano ou índio-americano pode ser um crime agravado em nós, que desfrutamos de vantagens tão superiores. Isso fica evidente nas repetidas declarações das Escrituras Sagradas. Todos os que pecaram sem a lei, isto é, sem a lei escrita, também perecerão sem lei. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, como declara o meu Evangelho. Romanos 2, 12, 16. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, diz o bendito Jesus, eles não seriam culpados de pecado. Isto é, eles não teriam tido o pecado tão agravado, ou não teriam tido o pecado específico da incredulidade ao rejeitar o Messias. Mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. João
15, 22. Ou seja, agora que tiveram tanta convicção, são completamente indesculpáveis. Esta, diz ele, é a condenação. Isto é, esta é a ocasião da condenação mais agravada, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara ou não faz o que o seu senhor quer, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não sabe e faz coisas dignas de castigo, será castigado com poucos açoites. Observe, ignorância não é desculpa suficiente. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 47, 48. Com base nessas máximas de justiça eterna, o juiz prosseguirá ao pronunciar a condenação do mundo. E foi com base nesses princípios que ele declarou, nos dias de sua carne, que haveria mais tolerância no dia do julgamento para Sodoma e Gomorra do que para aqueles lugares que desfrutaram das vantagens de seu ministério e as aproveitaram mal. Mateus 11, 21 a 24. Se, com base nesses princípios, os pecadores entre nós não têm razão para esperar que obterão uma sentença mais horrível entre os milhões de pecadores naquele dia, deixo que julguem e tremam com a ideia. Há outra representação desse procedimento que frequentemente encontramos nas Escrituras Sagradas, em alusão às formas de procedimento nos tribunais humanos. Nos tribunais, livros de leis são consultados, abertos e lidos para a orientação dos juízes, e a sentença é proferida de acordo com eles. Em alusão a esse costume, Daniel em visão viu: enquanto eu olhava, tronos foram postos em seus lugares, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã. Seu trono flamejava em fogo e suas rodas estavam todas em chamas. Um rio de fogo fluía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. Daniel 7, 9, 10. E João teve a mesma representação feita a ele. Então vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não houve lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que está escrito nos livros. Apocalipse 20, 11, 12. Se prosseguirmos com esta alusão significativa, podemos dizer: então, o livro da lei da natureza será aberto, e a humanidade será julgada de acordo com seus preceitos e condenada de acordo com sua sentença. Este é um volume simples e vasto, aberto e legível agora, para todos que podem ler seus próprios corações. Para todos que têm olhos para contemplar as obras de Deus que mostram sua glória e seu dever, e que têm ouvidos para ouvir as palestras que o sol e a lua e todas as obras da criação e da providência lhes leem noite e dia. Então, também, será aberto o livro da revelação das Escrituras, em todas as suas partes, tanto a lei de Moisés quanto o Evangelho de Cristo. E, de acordo com ele, serão julgados aqueles que viveram sob uma ou outra dessas dispensações. Então, ficará claro que aquele livro negligenciado e antiquado chamado Bíblia não é um romance, nem um sistema de verdades triviais, mas o padrão de vida e morte para todos que tiveram acesso a ele. Então também será aberto o livro da recordação de Deus. Nesse livro estão registrados todos os pensamentos, palavras e ações, tanto boas quanto más, de todas as pessoas. E agora, o imenso relato será lido publicamente diante do universo reunido. Então, da mesma forma, como contrapartida a isso,
será aberto o livro da consciência. Consciência que, embora despercebida, escreve toda a nossa história como se fosse com uma caneta de ferro e a ponta de um diamante. Então, também, nos é dito expressamente, será aberto o livro da vida, no qual estão contidos todos os nomes de todos os herdeiros do céu. Apocalipse 20:12. Isso parece ser uma alusão aos registros mantidos em cidades ou corporações dos nomes de todos os cidadãos ou membros que têm direito a todos os privilégios da sociedade. E não sei o que podemos entender por isso tão apropriadamente, como o conhecimento perfeito que o Deus onisciente tem e sempre teve desde a eternidade, daqueles a quem ele propôs conceder a vida eterna, e a quem ele tem desde a eternidade, por assim dizer, registrado como membros da Assembleia Geral e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, ou como cidadãos daquela cidade abençoada. Estes, tendo sido todos preparados por sua graça no tempo, serão então admitidos na Nova Jerusalém naquele dia do Senhor. Além disso, a representação que a Escritura nos dá dos acontecimentos daquele dia nos leva a conceber testemunhas sendo produzidas para provar os fatos. O próprio juiz onisciente será uma testemunha contra os culpados. Chegarei a vós para juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, os perjuros, contra os que defraudam os trabalhadores, que oprimem as viúvas e os órfãos, e privam os estrangeiros do direito. Mas não me temeis, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5. E ele, sem dúvida, será uma testemunha para o seu povo e atestará a sua sincera piedade, o seu interesse salvífico em Cristo e aquelas boas disposições ou ações que só ele conhecia. Os anjos também, que ministraram aos herdeiros da salvação e, sem dúvida, inspecionaram os assuntos da humanidade, serão testemunhas. Os demônios também, que antes tentavam, agora se tornarão acusadores. A consciência interior também será uma testemunha. Ela absolverá os justos de muitas acusações injustas e atestará a sinceridade de seus corações e suas muitas boas ações. Mas, será a mais terrível testemunha contra os ímpios. Eles serão testemunhas contra si mesmos. Josué 24:22. E isso os tornará auto-atormentadores. A consciência ecoará a voz do juiz e clamará: culpado, culpado de todas as suas acusações. E quem pode fazer felizes os ímpios quando se atormentam? Quem pode absolvê-los quando se autocondenam? A consciência, cuja voz agora é tão frequentemente suprimida, terá então pleno alcance e será considerada. A quem a consciência condena, o justo juiz também condenará, pois, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Primeira carta de João 3:20. Deus conhece muito mais motivos para nos condenar do que nós mesmos e, portanto, muito mais nos condenará. Em suma, tão completa será a evidência contra o pecador que a Escritura, repleta de imagens impressionantes para afetar a natureza humana, dá vida a coisas inanimadas nesta ocasião e as representa como se estivessem falando. Pedras e pó testemunharão contra os ímpios. O pó sob os pés de seus ministros testemunhará contra eles. Mateus 10:14. As pedras do muro clamarão e as vigas do madeiro o ecoarão. Abacuque 2:11. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. A sua ferrugem testificará contra vós e consumirá as vossas carnes como fogo. Tiago 5:3. Não, os céus exporão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele. Jó 20:27. O céu e a terra foram chamados a testemunhar que a vida e a morte lhes foram postas diante. Deuteronômio 30:19. E agora darão testemunho de que escolheram a morte. Assim,
Deus e todas as suas criaturas, céu, terra e inferno, levantam-se contra eles, acusam-nos e condenam-nos. E os ímpios não acusarão e testemunharão uns contra os outros, sem dúvida que o farão. Aqueles que viveram ou conversaram juntos na terra e foram espectadores da conduta uns dos outros, tornar-se-ão então testemunhas mútuas uns contra os outros. Ó, pensamento surpreendente! Que amigo informe e testemunhe contra amigo. Que pais informem e testemunhem contra filhos, e filhos contra pais. Que ministros informem e testemunhem contra seu povo, e o povo contra seus ministros. Ai de mim! Que testemunho confuso devem dar uns contra os outros aqueles que agora estão pecando juntos. Assim, o caminho está preparado para a sentença. O caso sempre foi claro para o juiz onisciente, mas agora está tão discutido e atestado por tantas evidências que é bastante claro para todo o mundo das criaturas, que só pode julgar com base em tais evidências, e para cuja condenação a formalidade de um processo judicial é designada. Não podemos determinar por quanto tempo este grande tribunal permanecerá em sessão. Nem Deus achou por bem nos informar. Mas quando consideramos quão específico será o julgamento e a inumerável multidão a ser julgada, parece razoável supor que será uma longa sessão. De fato, é frequentemente chamado de dia. Mas é evidente que um dia, em tais casos, não significa um dia natural, mas o espaço de tempo concedido para a transação de um negócio, mesmo que seja de 100 ou mesmo 1000 anos. As criaturas são incapazes de ver todas as coisas ao mesmo tempo e, portanto, uma vez que o julgamento, como observei, tem a intenção de convencê-las da equidade dos procedimentos divinos, é apropriado que os procedimentos sejam específicos e vagarosos, para que tenham tempo de observá-los. Chegamos agora à grande crise, diante da qual se voltam os estados eternos de toda a humanidade. Refiro-me à prolação da grande e decisiva sentença final. O céu e a terra são silêncio e atenção, enquanto o juiz, com sorrisos no rosto e uma voz mais doce que a música celestial, volta-se para a gloriosa companhia à sua direita e derrama todas as alegrias do céu em suas almas, naquela frase arrebatadora da qual ele graciosamente nos deixou uma cópia. Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Tomem posse da herança, o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo. Cada palavra é cheia de ênfase, cheia de céu e exatamente conforme aos desejos daqueles a quem é dirigida. Eles desejavam, ansiavam e definhavam por estar perto de seu Senhor, e agora seu Senhor os convida: aproximem-se de mim e habitem comigo para sempre. Não havia nada que desejassem tanto quanto a bênção de Deus, nada que temessem tanto quanto sua maldição. E agora seus medos são completamente removidos e seus desejos plenamente realizados, pois o juiz supremo os declara abençoados por seu Pai. Todos eram pobres de espírito, a maioria deles pobres neste mundo, e todos conscientes de sua indignidade. Quão agradavelmente, então, se surpreendem ao ouvirem-se convidados para um reino, convidados a herdar um reino, como príncipes de sangue real, nascidos para tronos e coroas. Como eles se perderão em admiração, alegria e louvor, ao descobrir que o grande Deus nutria pensamentos de amor por eles antes que existissem, ou que o mundo em que viviam tivesse seus fundamentos estabelecidos e que ele estava preparando um reino para eles. Enquanto eles não eram nada, desconhecidos até, mesmo em ideia, exceto para ele mesmo, ó irmãos, ousaria algum de nós esperar que esta sentença nos fosse imposta? Creio que só de pensar já nos sobrecarregaria. Creio que nossos frágeis corpos seriam incapazes de suportar a esperança estática de tamanho peso de bem-aventurança. Oh, se esta for a nossa sentença naquele dia,
Não importa o que soframos durante nossa curta estadia na terra. Essa sentença de bem-aventurança eterna compensará tudo e aniquilará os sofrimentos de 10.000 anos. Mas ouçam, outra sentença irrompe da boca do juiz irado como um trovão vingativo. A natureza emite um gemido profundo e tremendo. Os céus se abaixam e se tornam negros, a terra treme, e milhões de culpados afundam de horror ao som. E vejam, aquele cujas palavras são obras, cujo mero decreto criativo produz mundos do nada. Aquele que poderia consignar 10.000 mundos ao nada de uma só vez. Aquele cujo trovão reprimiu a insurreição dos anjos rebeldes no céu e os lançou de cabeça para baixo, para baixo, para baixo, para o calabouço do inferno. Vejam, ele se vira para a multidão culpada à sua esquerda. Seu semblante irado revela a justa indignação que arde em seu coração. Seu semblante manifesta que ele é inexorável e que agora não há espaço para orações e lágrimas. Agora, a doce, suave e mediadora hora passou, e nada aparece além da majestade e do terror do juiz. Horror e escuridão franzem sua testa, e relâmpagos vingativos brilham em seus olhos. E agora, quem pode suportar o som? Ele fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A ênfase cortante de cada palavra. Partir. Afasta-te de mim, o autor de todo o bem, a fonte de todo o bem, a fonte de toda a felicidade. Afasta-te com toda a minha pesada e avassaladora maldição sobre ti. Partam para o fogo eterno, preparados, munidos de combustível e explodidos em fúria, preparado para o diabo e seus anjos, antes seus companheiros. No pecado, e agora companheiros e executores de sua punição. Agora chegou o grande período em que os estados finais e eternos da humanidade estão imutavelmente fixados. A partir deste dia importantíssimo, sua felicidade ou miséria flui em um tom uniforme e ininterrupto. Não há mudança, nem gradação, mas de glória em glória na escala da perfeição celestial, ou de abismo em abismo no inferno. Este é o dia em que todos os planos da providência, continuados por milhares de anos, terminam. O tempo era, mas não é mais. Agora todos os seres humanos entram em uma duração que não pode ser medida pelas revoluções do Sol, nem por dias, meses e anos. Agora a eternidade amanhece, um dia que jamais verá uma tarde. E esta manhã, terrivelmente ilustre, é solenizada com a execução da sentença. Assim que ela passa, imediatamente os ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Vejam a multidão atônita e abalada à esquerda, com o horror taciturno, tristeza e desespero nos olhares, contorcendo-se de agonia, chorando e torcendo as mãos e lançando um olhar desejoso para o céu que perderam. Vejam-nos arrastados pelos demônios para o local da execução. Vejam, o inferno expande suas mandíbulas vorazes e os engole, e agora um eterno adeus à terra e a todos os seus prazeres. Adeus à alegre luz do sol. Adeus a toda a esperança, esse doce alívio da aflição. O céu os encara de cima, os horrores do inferno se espalham por toda parte ao redor deles e a consciência, aquele verme interior que nunca morre, ataca seus corações. Consciência. Ó tu, poder abusado e maltratado, que agora dorme em tantos peitos, que vingança severa e ampla tomarás então contra aqueles que agora ousam abusar de ti. As terríveis reflexões que a memória então sugerirá, a lembrança de misericórdias abusadas, a lembrança de um Salvador desprezado, a lembrança de meios e oportunidades de salvação negligenciados e perdidos. Essa lembrança ferirá o coração como um escorpião. Mas, ó eternidade, eternidade,
Com que horror teu nome circulará pelas abóbadas do inferno, eternidade em sofrimento, dor sem fim, nenhuma esperança de um fim. Oh, esta eternidade é o inferno dos infernos, esta eternidade é a mãe do desespero. O desespero é o ingrediente mais terrível da miséria, a paixão mais atormentadora que os demônios sentem. Mas vejamos uma cena mais encantadora e ilustre. Vejamos o exército brilhante e triunfante marchando para o seu lar eterno, sob a condução do capitão da sua salvação, onde estarão para sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4:17. Tão felizes quanto a sua natureza, em suas mais elevadas melhorias, é capaz de ser, com que gritos de alegria e triunfo eles acendem. Com que aleluias sublimes eles coroam seu libertador. Com que maravilha e alegria, com que horror agradável, como alguém que escapou por pouco de um precipício tremendo. Eles olham para trás, para o que um dia foram. Eles já foram pecadores vis, culpados, depravados e condenados. Depois disso, eles se tornaram santos imperfeitos, de coração partido, suspirando e chorando. Mas agora eles são inocentes, santos, felizes, gloriosos e mortais. Agora, com que prazer e êxtase eles aguardam a longa perspectiva da imortalidade e a chamam de sua, a duração não apenas de sua existência, mas de sua felicidade. E glória, oh, algum de nós compartilhará deste privilégio imensamente valioso. Que pensamento imensamente arrebatador! Oh, que milagres de poder e graça são estes! Mas por que obscureço tais esplendores com palavras sem conhecimento? A linguagem dos mortais foi formada para descrições inferiores. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 aos Coríntios 2:9. E agora, quando os habitantes do nosso mundo, por cuja causa ele foi formado, são todos removidos para outras regiões, e ele se torna um vasto deserto, o que resta, senão que ele também encontre seu destino? É justo que um globo tão culpado, que foi palco do pecado por tantos milhares de anos, e que até mesmo sustentou a cruz na qual seu Criador expirou, seja transformado em um monumento do desprazer divino, e seja reduzido a ruínas ou refinado pelo fogo. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos serão destruídos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Segunda carta de Pedro 3:7-10. Vejam, o incêndio universal começa. Agora as estrelas se precipitam de suas órbitas, cometas brilham, a terra treme em convulsões. Todos os picos elevados das montanhas trovejam, fumegam, flamejam e tremem como o Sinai, quando Deus desceu sobre ele para publicar sua lei de fogo. Rochas derretem e correm em torrentes de chamas, rios, lagos e oceanos fervem e evaporam. Lençóis de fogo e colunas de fumaça, e trovões e relâmpagos insuportáveis explodem, rugem, flamejam e sacodem os céus de polo a polo. O globo inteiro está agora dissolvido em um oceano sem margens de fogo líquido. E onde agora encontraremos os lugares onde se ergueram cidades, onde exércitos lutaram, onde montanhas estenderam seus cumes e se ergueram tão alto? Ai, estão todos perdidos e não deixaram vestígios de onde um dia se ergueram. Onde estás, ó meu país? Afundado com os demais, como uma gota no oceano escaldante. Onde estão agora as tuas casas, as tuas terras e aqueles bens terrenos que outrora tanto amastes? Não os encontras em lado nenhum. Que triste destino para uma alma imortal! É um mundo tão moribundo como este. Assim, meus irmãos, dei-lhes uma visão das solenidades do último dia que o nosso mundo verá.
A visão tem sido, de fato, muito tênue e obscura, e tais serão todas as nossas visões e descrições dela, até que nossos olhos e ouvidos nos ensinem melhor. Sim, irmãos, estes mesmos ouvidos que agora ouvem a minha voz, ouvirão o clangor alarmante da última trombeta, a sentença decisiva da boca do juiz universal e o estrondo horrível de mundos em desintegração. Estes mesmos olhos com os quais agora se veem, ainda verão o juiz descendente, as multidões reunidas e todos os fenômenos majestosos daquele dia. E não os veremos como espectadores indiferentes. Não, estamos igualmente envolvidos nesta grande transação final. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal e receber nossa sentença de acordo com os atos praticados no corpo. No passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do varão que designou. Atos 17, 30, 31. E se for assim, por que não nos preparamos com mais diligência? Por que a perspectiva não nos afeta mais? Porque os justos não são transportados com alegria indizível? Porque os pecadores em Sião não têm medo? Porque os hipócritas não se enchem de medo? Isaías 33, 14. Pode algum de vocês ser descuidado a partir desta hora, até estar preparado para aquele dia tremendo? O arrependimento é a grande preparação para este dia terrível. E o apóstolo menciona o julgamento final como um poderoso motivo para o arrependimento. O que os criminosos pensarão do arrependimento quando virem o juiz ascender ao seu trono? Venham, pecadores, olhem para a frente e vejam o tribunal flamejante erguido, seus crimes expostos, sua condenação pronunciada e seu inferno iniciado. Veja o mundo inteiro demolido e devastado por uma conflagração sem limites por causa dos seus pecados. Com esses objetivos diante de você, eu o convoco ao arrependimento, eu o convoco, eu retiro minhas palavras. Deus, o grande Deus, a quem o céu e a terra obedecem, ordena que você se arrependa. Seja qual for o seu caráter, seja rico ou pobre, velho ou jovem, branco ou negro, onde quer que você esteja sentado ou em pé, este comando chega até você. Deus ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou. Você está hoje firmemente vinculado a este dever pela autoridade dele e ousa desobedecê-lo com a perspectiva de todas as terríveis solenidades do julgamento diante de você. Tão de perto, acho que agora o coloquei em tal situação que o chamado ao arrependimento, frequentemente repetido, mas até então negligenciado, será considerado por você. Você precisa se arrepender, seja na terra ou no inferno. Você precisa dedicar seu tempo ou sua eternidade ao arrependimento. É absolutamente inevitável. Adiar agora não elimina a necessidade, mas apenas a tornará ainda mais amarga e severa no futuro. Qual você escolhe então? O arrependimento tolerável, esperançoso e medicinal da vida presente? Ou o arrependimento intolerável, inútil e desesperador do inferno? Você escolherá passar o tempo ou a eternidade neste exercício melancólico? Faça a escolha que Deus, a razão, o interesse próprio, o bom senso lhe recomendarem. Agora, arrependa-se ao comando de Deus, porque Ele ordena que todos, os homens em todos os lugares, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que designou. Amém.